Queridos irmãos, o texto do Evangelho nos fala muito sobre a importância da verdade nas nossas relações. Como fica distante esse texto do Evangelho do atual clima social que a gente vive, onde existe essa cultura do linchamento público pelas redes sociais, do cancelamento, de todas essas formas de violência e com relação à verdade, com relação à dignidade da pessoa. Jesus mostra um caminho, um itinerário muito preciso que tem sido seguido pela igreja. Uma pessoa que erra é chamada em particular, se procura a conversão dela no diálogo pessoal, para entender qual é o contexto daquela pessoa, qual é o problema que ela está tendo. Depois, se a pessoa continua perseverando no erro, existe toda a questão do testemunho, né? Que quando se fala de 2 ou 3, sempre é um contexto jurídico, ou seja, um contexto de testemunho, de testemunhar. Então, fica testemunhado que a pessoa persevera naquele erro, né? Depois vem o juízo da igreja a respeito, e depois, se a pessoa não rever os seus passos, nem sequer pelo juízo da igreja, então ela mesma se coloca numa situação de estrangeira à igreja, de estar fora daquela comunhão da igreja. É assim que devem ser entendidas palavras que muitas vezes soam duras para nós, como por exemplo a questão da excomunhão, que uma pessoa foi excomungada. O que quer dizer excomunhão? É uma pessoa que a igreja atesta, ou ela mesma atesta pelos seus atos, que ela saiu fora daquela comunhão de fé e de amor que existe dentro da igreja. Então, a pessoa livremente decide sair fora dessa comunhão, prefere não viver a comunhão na igreja. Então, é assim que a igreja tratou, né, o tema do pecado, o tema do erro, o tema da dissidência dentro dela. Nunca precisou de instrumentos externos, e a gente sabe que existem capítulos muito tristes na história da igreja, onde o poder civil se introduziu nas questões de igreja e depois deixou a conta para a igreja pagar, né? Típico exemplo disso, o caso da Inquisição, porque durante toda a história da igreja era uma outra forma de tratar o tema daquele que erra, né? Sempre com a iniciativa da conversão, convidando o pecador à conversão. Então, é assim que a gente deve tratar também. Quantas vezes a gente vê cristãos e católicos se manifestando nas redes sociais, fazendo julgamentos sem conhecimento de causa, sem ter escutado aquela pessoa que está sendo acusada, né? Fazendo juízos temerários, colaborando com uma cultura extremamente violenta nas comunicações humanas. E pelo contrário, irmãos e irmãs, nós como cristãos, nós como católicos, somos chamados a manifestar a luz de Cristo por meio do equilíbrio, da sensatez, da prudência nas nossas palavras, para não ferir, para não praticar violência contra os nossos irmãos. Por outro lado, a igreja que nos ensina dessa maneira a defender
a verdade com mansidão, com sabedoria, ela nos convida a gente não ceder à mentira e não deixar ela passar como se ela fosse equivalente à verdade. Quer dizer, onde existe o erro, onde existe o pecado, onde existe a mentira, isso deve ser enfrentado. Não se pode deixar, como se diz, o dito pelo não dito, porque quando a mentira não é confrontada na igreja, pouco a pouco a comunidade cristã começa a acreditar em coisas que não são verdade, que não correspondem à verdade que Deus nos revela por meio da nossa fé cristã católica. Então, essas coisas precisam ser ditas, essas questões precisam ser enfrentadas. Nós, e não só nós sacerdotes, mas toda pessoa que tem uma posição de responsabilidade dentro da igreja, tem que enfrentar situações, muitas vezes dizendo aquilo que é incômodo, muitas vezes dizendo aquilo que vai contra a corrente, mas é preciso ser dito, porque a gente precisa dar testemunho da verdade. Vamos pedir nessa Eucaristia a graça da sabedoria, do conselho, os dons do Espírito Santo e também o dom da fortaleza para testemunhar a verdade de Jesus Cristo, não somente com as nossas palavras, mas também com a nossa vida.